Será que uma boa formação é suficiente para te levar onde você quer chegar? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Advocacia em Destaque do Instituto Veloso de Mello. Meu nome é Tatiana Del Águila e antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero agradecer a participação do presidente do Instituto, Dr. Jacques Veloso. Obrigado, Tatiana. Um prazer estar aqui em mais um episódio do nosso podcast. Nascido em Goiânia, veio para Brasília muito cedo, formou-se em Direito na UNB no ano de 1999. Mãe da Isadora e do Heitor, esposa do nosso último convidado, Janine Massuda. Vem contar para a gente um pouquinho da sua história. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tatiana. Obrigada, Jacques, por me receberem aqui. Muita honra estar aqui, já anunciando os meus 25 anos de formada. Né? Que legal. Uma ótima trajetória. Até, inclusive, assim, quando comecei a fazer as contas, né, em 1999, caí na real, que esse ano realmente eu completo 25 anos de formado. Bacana. Quase todos eles dedicados à advocacia. Você chegou a pensar em outra carreira que não fosse advocacia? Na verdade, quando eu ingressei no curso de Direito, a última que eu pensava era a advocacia. Tanto é que, bem no início do curso, eu comecei a estagiar, né? Então, eu acho que no quarto semestre eu comecei a estagiar e eu estagiei no Senado Federal, fazendo a indexação das normas, o que eu achei fantástico, porque tinha conhecimento também do poder, dos assuntos referentes ao Poder Legislativo, me mantinha muito atualizada com a legislação, Sim. né? Via acontecer. Via como era feita também a legislação e achei bastante interessante, mas não tinha absolutamente nada a ver ainda com um direcionamento específico, né, dentro de uma carreira. Aí depois eu estagiei também no Ministério Público Federal, que foi ótimo, vi como é que funcionava a função nobre do MP, né? Mas eu achei que também não era muito para mim. Depois eu estagiei no Tribunal Regional Federal. Foi até interessante, porque eu estagiei um bom tempo lá no gabinete. Inclusive, um desembargador com quem eu trabalhava, né, depois foi para o STJ. Aí eu fui estagiária dele também lá no STJ. Vi toda essa vivência, né, do judiciário. E o último lugar onde eu estagiei foi no escritório de advocacia. Aí sim a mágica, a paixão aconteceu. E eu entendi que lá era o meu lugar, na advocacia. Ali você se encontrou. Me encontrei. Não é um caminho fácil, né? Mesmo porque a advocacia ela tem vários percalços. Eu acho que é desafiador, né? Bastante desafiador. E como eu estou falando para vocês, né? Há 25 anos atrás, eu acho que eu tinha vários desafios que hoje em dia são um pouco diferentes. Não necessariamente são menores ou maiores, né? Mas eram desafios, até porque a turma que formou comigo, se eu contar no dedo quantas advogadas se mantiveram na advocacia, são muito poucas. Né? Então, além dos meus colegas da faculdade, a grande maioria não ter ido para a advocacia, dentro da advocacia, as mulheres também que se mantiveram foram poucas. Bem poucas. Janine, seu pai é engenheiro, sua mãe é formada em administração de empresas. O que fez você escolher o curso de Direito? Olha, Tatiana, essa pergunta eu me faço até hoje. Porque meu pai, como engenheiro, ele tinha um raciocínio lógico, matemático, uma questão muito cartesiana, né? E uma praticidade enorme, né? Um raciocínio lógico incrível, né? E minha mãe sempre com esse lado, ela atuou muito mais em casa inicialmente, depois ela foi fazer o curso dela e tinha essa visão de gestora, né? Eu gostava muito, muito de conversar com pessoas, né? Eu gostava muito de pensar em soluções de problemas. E eu acho que para a questão da comunicação, isso para mim era muito importante. Tanto é que quando eu fui fazer um vestibular, veja bem, né, na época era vestibular ainda, a única forma de ingresso, eu passei tanto em Direito na UNB, quanto em Comunicação, CEUB. E fiquei um semestre levando os dois cursos ao mesmo tempo. Aí no final eu falei assim, não, acho que eu vou ficar só no Direito mesmo. Eu acho que a possibilidade de você, na verdade, ter conhecimento sobre várias áreas, né? Porque o direito está relacionado desde o dia amplo, né? Exatamente, desde o dia que você é concebido até a sua morte, tudo tem relação ao direito. E eu atuo muito na área civil, né? Então eu vejo todos esses passos, tudo que você faz tem relação com o direito. E a possibilidade de você ver a resolução de problemas, ou participar da resolução de problemas, isso daí sempre me atraiu bastante, né? Então, eu acho que depois de um tempo,
aliou um pouco do que eu queria, né? Tanto a questão de você ter uma percepção maior das situações, a possibilidade de fazer a resolução de conflitos, ou pelo menos tentar contribuir para isso, né? Como a questão da comunicação também, que eu acho que é muito forte no direito, né? Então, é engraçado que eu vejo que é uma profissão onde você vê o resultado. Às vezes o judiciário é moroso, grande parte das vezes, né? Mas você consegue ver a resolução do problema, você consegue participar ativamente, né? Que felicidade que é quando a gente ganha uma causa, que felicidade que é você poder dar essa notícia para o cliente, participar também, né, desse processo todo. Você sabe que as minhas opções eram essas, né? Era o direito e a comunicação. Meu avô era jornalista e a minha primeira formação foi em administração de empresas, mas por uma questão profissional. E quando eu casei com o Jacques, que eu pude escolher, né, o que queria fazer com mais tranquilidade, e aí eu fui falar com meu avô, né? Falei, olha, avô, estou na dúvida entre direito e comunicação. Falei, mas por que você quer comunicação? Eu falei, porque eu gosto de escrever, então vai para o direito. Porque lá você vai poder escrever e você vai conseguir ver resultado na sua profissão. E eu acho interessante que a questão toda do direito, quando a gente fala em termos de petição, de escrever, né, você trabalha numa comunicação com convencimento, né? Eu acho que a primeira pessoa que você tem que convencer é você própria na questão, Sim. né? E trabalhar exatamente para que o que você tem a dizer seja ouvido e da forma como você imagina que você pretende, né? Que seja o direcionamento, no caso. O maior desafio que eu acho da comunicação no direito é porque a comunicação como um todo, ela é muito mais o que a pessoa entende do que o que você fala. Então, como você conseguir se fazer entender de forma sucinta, que o Jacques aqui, ele corta tudo, né? Quando a gente passa as petições com 3 folhas, ele fala uma. Aí ele fala, como? Não tem como. Então, essa para mim, mas eu gosto, né? Eu consigo fazer isso. Só que com o advento das tecnologias, eu sempre falo que o que vocês fazem, né, que é o que vocês são bons, que é se comunicar com uma pessoa, olhando no olho, no dia a dia, é o mais difícil. Porque o escrever, que eu sou boa, até a inteligência artificial agora está fazendo, e talvez até melhor. Né? Então, esse dom, né, no direito de quem realmente consegue e gosta de olhar para o indivíduo, buscar o problema que ele tem e tentar resolver dentro da realidade dele, não a sua, né? Porque a gente, quando vai para a audiência, sabe, né, que está interesse ali é o interesse do cliente. Então, às vezes, a gente é desacatado por um promotor, por um juiz, e a gente tem que respirar fundo e pensar, não sou eu que estou aqui, o meu cliente, o que isso vai gerar para ele? Mas tem esse lado da comunicação pessoal, que vocês fazem muito bem, né? Eu acho, mas assim, é interessante, porque a nossa maior ferramenta é a comunicação, né? Seja escrita, seja oral. Então, hoje mesmo eu estava me preparando, amanhã eu tenho uma sustentação oral meio complicada aqui no escritório, e aí fui ler o processo, né? E aí você se pega lendo o que você escreveu alguns anos atrás, para tentar se convencer do que você tem que olhar e dizer assim, se eu fosse julgar isso aqui, será que eu dava, né? O que eu estou faltando falar aqui que não foi falado, né? Exatamente. E é interessante, né, quando a gente se prepara para algum julgamento, porque você lê o processo todo. Eu, pelo menos, li o processo Sim. todo, estudo todo. Então, eu falei assim, bom, acho que quem sabe mais sobre o processo, pelo menos o que eu quero apresentar sou eu. E várias vezes eu me pego nessa situação assim, puxa, isso daqui às vezes era tão mais simples eu ter dito de tal forma, né? Sim. E eu acho que isso daí faz parte do aprendizado e da evolução também, e esse dinamismo que a gente tem no direito, né, no nosso mundo jurídico. Você estava mencionando a questão da inteligência artificial, é aquilo que eu falei, há 25 anos atrás os nossos desafios eram outros, né? Sim. Eu sou de uma época, brinco, né? Não é que eu sou de uma época, mas assim, processo judicial eletrônico não existia, gente. E foi tão rápido essa transição, né? Smartphone não existia, né? Então a gente tinha realmente que ter outras ferramentas, outras habilidades, outra forma de lidar, tanto na comunicação, como na questão dos clientes, na abordagem dos clientes, a manutenção dos clientes também, que é importantíssimo, né? Então são tarefas, são desafios bem, bem diferentes, e a gente tem que se manter sempre atualizado. E como é gostoso, né? Sim. Assim, é desafiador, é difícil, mas como é gostoso a gente ver que
que faz parte da profissão e é que a gente é bem sucedido no que a gente faz também, né? Sem dúvida, a dinâmica do direito é o que eu acho mais empolgante na nossa profissão. Essa inusitabilidade das coisas, as causas que chegam, as situações que chegam, você que atende no civil, você vê situações de áreas completamente diferentes e totalmente inusitadas. Sim. Né? A vida como ela é. A vida como ela é. Né? Impressionante. Eu sempre falo, aqui a gente é predominantemente tributário e vez ou outra aparecem casos aqui que eu falo que eu tenho vontade de escrever um livro só das aberrações que aparecem, né? Mas por trás dessas histórias bizarras existem pessoas que precisam Sim. de auxílio, que precisam de ajuda. E a nossa profissão, a gente conecta essa pessoa com a realidade dela e a justiça. Sim. E tem até uma questão interessante que vindo para cá, eu estava com meu filho. Meu filho é atleta do judô, né? Ele está treinando agora para uma grande competição e um campeonato importante. E até o meu marido estava perguntando para ele um dia desse assim, se ele achava que o judô era um esporte individual ou coletivo. E ele falou assim, é um esporte individual, porque no final das contas ele está lutando lá sozinho. E aí a gente estava conversando assim, mas você treina sozinho? Aí não, você não tem como treinar sozinho. Né? Ele acaba sendo um esporte coletivo porque no final das contas, você também depende de outras pessoas. Para você evoluir, você depende de outras pessoas também, né? Você depende de um outro adversário, de um outro companheiro, né? de treino. Né? E eu vejo muito isso na advocacia também, né? A gente, às vezes, está lá na batalha, no campo de batalha, aparentemente sozinho, mas se não for a nossa rede ao redor, né, nos dando suporte, não for exatamente essa constatação, né, que não estamos sozinhos também, que fazemos parte de um todo, então eu tenho que entender exatamente qual é a demanda do meu cliente. Eu tenho que apresentar, né, essa demanda, mas eu também dependo do meu cliente fazer essa apresentação para eu poder colocar da melhor forma possível e para o judiciário poder avaliar isso da melhor forma, né? Então, sempre eu volto, né, falando assim que os desafios do direito são muito grandes. Eu falava muito aqui no escritório, o pessoal às vezes tinha resistência de mandar a peça para o cliente. Falava, gente, quem mais sabe sobre o que aconteceu é ele. Sim. Então, manda que a gente pode estar colocando no papel alguma coisa que não foi exatamente como aconteceu, ou que está faltando algum detalhe que é extremamente relevante no caso. Não tenha receio do cliente ler o que você escreveu. Não, mesmo porque ele é o maior interessado, Sim. né? E às vezes você trabalha com fatos e questões tão sensíveis que você precisa exatamente saber como melhor direcionar esses fatos e nada mais o cliente te falar exatamente, né? Qual o olhar dele. Às vezes ele tem um olhar só da parte, aí cabe você também, às vezes não, grande parte das vezes, né? Tá. Ele que está dentro do problema, cabe ao advogado falar assim, não, mas isso daqui realmente é uma questão jurídica, isso daqui já não é uma questão jurídica. Janine, quando você se formou, você ficou por mais de uma década no escritório como sócia e resolveu voar sozinha, né? Não tão sozinha, né? Porque você se juntou com o Shigeru e vocês abriram o escritório de vocês. Como foi esse momento para você? O que foi que definiu, que determinou que você queria fazer isso? Foi só a união do casal? O que foi que você pensou como mulher e como advogada naquele momento? É interessante, né, Tatiana, porque muitas pessoas me perguntavam, enquanto eu estava no outro escritório, onde eu tenho uma relação profissional ótima até hoje com os meus ex-sócios, mas eu senti que chegou um momento, depois de 14 anos lá, era um momento de eu alçar os meus próprios voos, né? Talvez colocar um escritório mais no meu perfil, né? Fazer um atendimento mais direcionado da forma como eu vejo. E interessante, né? Que a gente traça as rotas e ao mesmo tempo a gente tem que sempre estar verificando se a gente não tem que reprogramar, né? Essas nossas rotas que fazem parte até do nosso crescimento profissional e também não ficar preso só numa questão, né? A gente fala muito sobre a questão da resiliência, da determinação, que eu acho que são essenciais para o advogado, mas eu acho que a crítica e a análise da sua percepção dentro do mercado também são coisas que a gente tem sempre que ficar olhando de forma paralela até mesmo para a gente fazer esse direcionamento. Então eu cheguei num momento profissional que eu olhei que eu estava muito bem no escritório, mas faltava alguma coisa que seria mais esse direcionamento pessoal. E ao mesmo tempo, né,
que sempre me perguntavam por que que eu não trabalhava junto com o Shigeru. Eu acho que chegou um momento que nós tivemos um amadurecimento profissional de ambas as partes, né? Ele somente trabalhava em um outro escritório, ele tinha saído do escritório para abrir o escritório dele, né? E logo depois eu acabei chegando mais ou menos na minha mesma conclusão, que talvez fosse a hora de alçar outros voos, né? E conversamos bastante a respeito disso, vemos as afinidades. Tanto é que as nossas áreas de atuação acabam sendo complementares. Ele não faz exatamente o que eu faço, eu não atuo na área exatamente que ele faz. Então, o nosso escritório acaba tendo, né, essa complementação, né? E fazer a definição exatamente dos papéis, né? Para um não ficar na sobreposição dos outros, porque eu sempre acho que tem uma complementação. Às vezes ele atua melhor numa dinâmica em relação ao cliente e eu atuo mais na parte do controller, parte da administrativa, né? E sem nunca deixar de peticionar, de atender clientes também. Então, foi uma decisão que eu acho que vem muito com o amadurecimento, principalmente o amadurecimento profissional. Que a partir do momento que você direciona, você sabe o que você quer, fica mais fácil para você lidar. Não só com uma questão dele, especificamente como sócio, mas como qualquer outra sociedade, né? Com certeza. Agora, conta pra gente, né? Porque isso pra gente é muito, muito distante, né? Como que é trabalhar com o marido? É bem distante. É também um desafio, né? Mas eu acho que é o desafio mais no sentido da gente fazer esse distanciamento, essa divisão, melhor dizendo. A gente vai tratar do escritório hoje, né? E as questões referentes à casa, relacionamento, filhos, a gente não mistura. Então, é bom, é prazeroso você sempre ter alguém fazer essa interlocução, né? Que eu acho também que a gente aprende bastante, né? Profissionalmente e pessoalmente também, trocar ideias. Mas eu acho que o aprendizado maior é você saber fazer esse distanciamento e essa separação do que hoje a gente vai tratar, se vai ser a questão do escritório ou se vai ser a questão de casa, para não misturar essas duas. Eu lembro quando que hoje a gente mora do lado do escritório, né? Sim. E aí quando a gente mudou, assim, acho que na primeira semana, de repente chegou um pessoal aqui do escritório batendo lá na porta para assinar um documento, tá? E falou, aqui é minha casa, aqui vocês não vêm aqui não. Apesar de nós dois sermos sócios trabalhando no escritório, né? Mas isso é essencial, né? É. E além disso, eu penso exatamente igual a você no sentido de separar, da separação. Então, a gente fica aqui, às vezes, tem dia que eu falo com... A gente trabalha junto, isso deve acontecer com você também, que tem dia que você não vê o Shigeru. Sim, várias vezes. E tem dias que eu não vejo o Jacques, e como eu também cuido do administrativo, cuido, né, da gestão do escritório, por vezes eu tenho que tomar algumas decisões que não cabe a mim também tomar sozinha, tenho que falar com ele, com os outros sócios, e eu não consigo conversar com o Jacques, não consigo falar, mas eu chego em casa e eu não falo. E eu falo pra ele, olha, tem dias que eu tô tentando falar com você, mas aqui, quando eu encontro ele aqui, eu falo, olha, tem dias que eu tô tentando falar com você e eu não consigo. Pare um pouquinho pra você dar um pouquinho de atenção, mas no escritório, quando ele quer conversar de coisa de trabalho, eu falo, Jacques, eu não quero falar disso aqui. Sim. Porque senão a gente não tem ambiente. A gente acaba que fica só numa coisa única. E a gente tem que ter, né, aqui a gente separa muito bem os papéis, mas lá em casa não tem essa coisa de regras e coisas. São filhos que cada dia tem uma dinâmica diferente, problemas diferentes, atitudes diferentes, e estão ensinando pra gente como lidar com aquilo. Né? Para mim é o maior desafio hoje, o mais difícil que administrar qualquer empresa ou fazer qualquer tipo de petição. Conciliar essa agenda. É interessante, né? Porque várias vezes as pessoas me perguntam assim, você conversou com o Shigeru sobre isso? Eu falei assim, não, eu encontrei com ele hoje. Aí, como não? Vocês não trabalham junto? Eu falei assim, gente, não quer dizer que a gente trabalhe na mesma sala o tempo todo, né? Então, no mesmo horário, no mesmo horário. É uma dinâmica de dois profissionais dentro de um escritório. Então, não é porque a gente é casado que a gente traz isso para, assim, para dentro do escritório também. Eu até brinco, né? Claro, no bom sentido, que eu brinco, que eu falo que eu tenho uma relação conjugal e extraconjugal com a mesma pessoa. Isso dá muito trabalho de administrar. Eu pensei por esse lado, mas faz todo sentido, né? Agora, Janine, vocês, né, eu perguntei isso pro Shigeru também, né, porque vocês já estavam estabilizados, você no seu escritório, o Shigeru no outro, com o qual ele era sócio também, já estava há mais de uma década.
e existia uma segurança, um certo conforto, uma estabilidade. Né? Vocês já com filhos pequenos decidiram, né, começar uma nova atividade, né, colocar o nome na porta, mas são, como você disse, novos desafios, a gente tem que abrir uma carteira de clientes, enfim, né, a realidade que todo escritor, todo advogado iniciante, ele começa, né? Sim. Para você, qual foi o maior desafio nesse momento? Qual foi a sua maior dificuldade quando você se viu no seu escritório? Olha, essa pergunta é muito interessante, porque eu acho que a maior dificuldade é você efetivamente descobrir o que você quer, né? O que você quer, o que você busca e traçar os objetivos. Então, como eu falei, a gente fica recalculando a rota várias vezes, né? Eu tive que fazer alguns ajustes até na minha área de atuação, fazer um pouco mais amplo a forma como eu trabalhava, né? Mas eu acho que o desafio foi o que mais me motivou, porque se eu quisesse mais estabilidade, eu quisesse, né, uma outra visão, eu não teria ficado 14 anos no escritório, a gente teria ido para uma outra carreira, né? E não faltaram oportunidades, né, para a gente seguir outra carreira, até mesmo enveredar para um concurso público, enfim, nunca foi o meu objetivo maior, né? E eu acho que o desafio sempre atrai bastante. Não é que seja mais fácil, né? Assim, várias vezes eu questiono também, mas por que esse desafio? Né? Mas eu acho que é o que motiva a gente. Né? O direito é tão exaustivo também, ele é ótimo. Ele nos mantém vivos, ele nos mantém pensantes, né? Estudiosos a respeito disso, comunicativos, mas tem horas que exaure também, né? Então, acho que buscar uma outra forma de abordar um atendimento que eu considerava mais direcionado, né? A forma de conduzir o escritório. Acho que esses desafios me fizeram pensar em talvez que fosse um momento profissional com o amadurecimento que eu tinha de seguir uma nova rota. Quando vocês fizeram essa nova rota, né? Na verdade, como se vocês estivessem começando novamente, né? Como Sim. você estivesse... É tudo de novo, né? Porque, como você falou, você vai imprimir uma característica sua nesse novo escritório. Então, aquilo que você via que de repente não estava legal no outro, você já não leva para o seu. E aí, no seu, você descobre coisas que você quer fazer. E aí, quais são as dificuldades. E é isso que a advocacia hoje, como um todo, ela passa de um modo geral, né? Porque quando nós começamos, a dinâmica era mais conservadora, então a gente tinha uma sala para trabalhar, a gente sabia que, querendo advogar, vamos falar da advocacia, querendo advogar, a gente estagiava, ia para um escritório, poderia te contratar, você já conseguiria fazer uma carteira de clientes e, de repente, você dali partiria para outro. Você e o Shigeru, quando vocês saíram da antiga sociedade, vocês não levaram a carteira de clientes, Não. né? Vocês começaram de novo, né? Foi diferente do Jacques, que quando fez uma cisão com o Cris, eles dividiram a carteira, então cada um saiu, mas eles separaram, mas cada um tinha um pedacinho do bolo, né? Vocês saíram sem nada, né? Vocês tiveram que fazer a massa, bater os ovos, misturar com a farinha, Exatamente. tudo de novo, Sim. né? E a advocacia hoje vive isso numa dinâmica muito mais acelerada, porque hoje muitos trabalham sem ambiente fixo, né, num ambiente virtual. A gente sempre teve salas da OAB, mas quando a gente fala virtual é em casa mesmo, no computador, na nuvem, tendo que criar possibilidades, criar produtos e sem saber como oferecer isso, né? Como que você vê isso nesse momento, né, para esses profissionais que estão vivendo isso, num paralelo de quando você começou com o Shigeru nessa nova sociedade? É uma dinâmica bem diferente, né? Inclusive, eu acho que começa um pouco da abordagem pelo número de advogados que nós temos hoje em dia, né? Quando eu ingressei na faculdade, existiam 3 cursos de direito aqui em Brasília, né? Hoje em dia, existem vários outros. Não é questionando a qualidade do curso, de forma alguma. É só para falar que nós temos muito mais advogados, né? A minha OAB é 15 mil e alguma coisa. Hoje em dia, eu acho que a gente está em 80 mil. 80 mil. 80 mil. Então, nós temos muito mais advogados hoje no mercado de trabalho.
Eu acho que a questão maior é você ser conhecido e apresentar a forma como você trabalha e a forma como você se posiciona. Então, foi um desafio quando nós resolvemos abrir o escritório, foi um desafio, mas eu acho que a gente já tinha essa questão toda de não levar os clientes, mas a gente sabia que onde estavam os nossos clientes. Saber onde buscar. Sabia onde buscar, sabia onde o cliente poderia ir com a gente, né? No sentido assim, eu vou mostrar para você Já que eu tinha sou uma melhor. posição de mercado. Né? Exatamente. Uma posição de mercado é a melhor definição para isso, né? E, como eu falei, a gente vai recalculando rota ao longo do tempo também. Eu acho que essa percepção do advogado também, de olho assim, olha, aqui a gente vai ter que persistir. Porque a advocacia é uma profissão dos persistentes, né? Não tenho dúvida a respeito disso, não tenham dúvida que funciona assim. A gente sabe que não se colhe frutos com 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Em raros casos, possivelmente, né? Mas no mercado, como a gente está vendo agora, com mais advogados, né? E a questão da visibilidade, da forma como se apresentam as redes sociais, é uma outra forma de abordagem, tanto do cliente como de identificação do advogado, localização do advogado e direcionamento da área do advogado também, né? Então, sempre quando a gente trabalha com maiores informações, a gente vai ter maiores diversidades, maiores opções. Então, acho que esse posicionamento no mercado, como o Jacques bem colocou, é o essencial. E você, como profissional, tem que saber se posicionar e saber o que você quer. Saber onde buscar e como se comportar dentro do mercado. E ter muito cuidado para não se iludir com essa questão das redes, né? Que, assim, às vezes a pessoa acha que o posicionamento do mercado é ter uma rede social forte, ficar lá vendendo, né, sucesso, sendo que, na verdade, isso às vezes até espanta, né? Eu acho que a gente passa por essa mudança muito grande, não só do judiciário, também como toda essa forma de comunicação, e eu concordo inteiramente com você, Jacques. Às vezes a gente fica dentro das redes sociais achando que está só ali, mas não é, né? A gente tem que... Hoje em dia a gente não vai tanto ao judiciário como ia antigamente. Eu morro de saudade, né? Quando a gente ficava esperando, às vezes, né, para o julgamento chegar, para ir no tribunal, encontrar com as pessoas, despachar processo. Encontrar os colegas na escada. Exatamente, exatamente. E um dia desse eu estava no STJ, eu achei até interessante. Eu estava na sala de espera do gabinete do ministro, conversando com vários outros advogados. E eu falei assim, gente, como isso é gostoso, como é saudável, né? A gente encontrar outros profissionais, trocar ideias, trocar experiências, né? E no final, eu acho que essa rede, né, de conhecimentos, essa rede de pessoas é o essencial, mas não necessariamente ela vai estar circunscrito às redes sociais, né? Sim, né? De longe disso. Longe disso. Porque o profissional, de uma forma geral, não só no direito, ele precisa entender que existe uma rede de relacionamento, uma rede de apoio, que é fundamental para a profissão. A gente viu agora no meio do ano, uma pesquisa que entregou aqui no Instituto, o quanto ela é determinante, inclusive, até para indicação de clientes, né, para segmentação de mercado, solidificação do seu nome no mercado. Sim. O quanto essa rede de apoio, rede de contatos, ela é importante, mas a rede virtual ela é completamente diferente. Né? Porque você tem ali, às vezes, sei lá, 1 milhão de seguidores, mas você não conhece 1 milhão de pessoas e aquele 1 milhão de seguidores não vão te acrescentar em nada na sua profissão. Né? Podem te dar engajamento, podem te dar... para quem o direito é muito amplo, né? Quem quer outro tipo de profissão que não seja a advocacia, quem quer fazer cursos, quem quer virar influencer... E aí também com maior respeito a todas as opções e escolhas pessoais, ok, mas na advocacia isso já não é relevante. Então você tem que também, no momento que vai fazer a sua rede social, você saber como que você quer se posicionar. Sim. Então aqui no escritório, para você ter uma ideia, Janine, a gente faz a rede do Instagram, ela é só para advogado. A gente não direciona para o cliente. Então, a abordagem, o direcionamento é para o advogado, né? Dentro desse contexto que o Jacques gosta, né? De ajudar a advocacia e participar da advocacia, né? Porque não é só
ajudar, estar, né, envolvido. Eu acho que acaba voltando um pouco o que eu tinha falado, né, Tatiana? Eu acho que a primeira pessoa que tem que definir o que você quer e aonde você quer chegar é você próprio, né? E você precisa saber onde você vai estar dentro do mercado, né? Quais são as suas habilidades e quais são os seus pontos que às vezes não são tão fortes assim, né? Então, a partir do momento que você tem essa consciência, eu acho que todo esse trabalho, essa percepção, tanto do mercado quanto dos clientes, eles vão ter essa noção e as coisas vão fluindo, né? Mas eu acho que esse direcionamento do conhecimento, do autoconhecimento é importantíssimo. E não ficar planando, né? Você tem que focar e Sim, é o que eu falei, eu acho que você tem que traçar a rota. Claro que essa rota, várias vezes, você tem que ajustar, né? Mas você que tem que fazer essa definição. Mas o destino final tem que ser o mesmo, né? E tem que saber que não vai ser 1 ano, 2 anos, né? Vai ser um tempo. Isso daí demora. A importância de você ter essa clareza de onde você quer chegar, do propósito. Às vezes eu converso com advogados experientes, antigos, que não conseguiram ainda se estabilizar na advocacia, mas que você vê que cada hora eles estão querendo uma coisa. Uma hora ele está falando de família, outra hora ele está no trabalhista, outra hora ele está toda hora indo para um lado para o outro. Parece que a ansiedade de ver o resultado não deixa ele nem amadurecer naquela rota que ele traçou inicialmente. Ficou aqui 2, 3 anos aqui, pô, não está dando resultado não, vou pôr esse lado aqui. E abandona de cara. Sim. E aí acaba que em hora nenhuma ele consegue chegar num ambiente mais estável na advocacia dele. E a carreira jurídica, ela não é uma carreira de dias, né, Janine? Não. Ela é uma carreira de anos. De anos. Muitos anos. A gente que já tem um tempinho, né? Eu acompanho o Jacques há mais tempo do que eu tenho, né, de profissão, mas como você, né, vocês dois são quase contemporâneos. A gente vê que o resultado, ele não aconteceu em 5, 10, 20 ou 25 anos. Ele está acontecendo e vai continuar. Sim. Né? Porque a gente já viu, né, vários que começaram, pararam, e os que se mantêm é porque realmente persistem em continuar trabalhando todos os dias com essa continuidade, com o estudo, com a dedicação, com a resiliência da profissão. Agora, Janine, eu queria que você contasse pra gente qual foi a maior vergonha que você passou na sua profissão. Vergonha? Tipo, fui fazer uma sustentação na STJ, sentei e a saia rasgou. Não tive essa história. Não tive essa Coisas história. Desse tipo que eu quero. Deixa eu pensar. Bom, eu tenho 2 fatos assim que eu me lembro que eu era jovem advogada. Perdão, eu acho que eu ainda era estagiária ou era jovem advogada. Alguns mais de 20 anos atrás, né? Então eu estava muito atribulada, eu tinha que sair de um tribunal para ir em outro e tal. Eu estava no TRT, se eu não me engano, descendo a escada. E era isso, eu estava trabalhando e tinha que resolver a questão de um prazo. Eu tinha que sair do tribunal, que protocolo era físico. A gente tinha horário, tinha trânsito, né? E eu estava correndo. E na hora que eu fui descer a escada, na pressa, eu escorreguei. E no que eu escorreguei, voou tudo. Voou, assim, celular que estava na minha mão. Na época, a gente era um Motorola. Então, ficou só a bateria do Motorola. E eu bati na parede, o outro lado do celular voou. As petições voaram todas da minha pasta. E, assim, eu acho que o tribunal todo parou para me olhar. E aí, no final, eu levantei. A primeira coisa que eu pensei assim, cadê a petição? E as pessoas perguntando, né? Você machucou e tudo mais. Cadê a petição? Então eu fui lá, né? Respirei fundo, peguei a petição, depois arrumo, né? Fui lá, fiz o protocolo, saí correndo para fazer o protocolo em outro tribunal. Isso daí eu me lembro porque me deu até uma dor física depois, né? Passa a adrenalina toda, teve isso. E uma vez eu me recordo que eu também ainda era jovem advogada, mas, enfim, eu tinha aquela visão ainda das vezes os juízes seriam pessoas muito mais velhas, né, mais experientes. Eu fui fazer uma audiência, cheguei antes, né, e eu perguntei para a pessoa que estava no computador na sala de audiência, que era muito jovem, era mais jovem do que eu até, quando é que o juiz ia chegar. E ele disse, o juiz sou eu. Então, são 2 histórias que eu me lembro que na época eu fiquei bem apertado, assim, tipo, ok, né? Não foi nada demais.
Numa saia não chegou a rasgar. Rasgar a saia, quebrar o salto, né? Mas assim, devem ter outras histórias, mas que eu me recordei Falar com a agora. estagiária achando que era o juiz. Basicamente, né? Fala com o juiz achando que ele era estagiário, né, Tatiana? O Jacques, na época da faculdade, ele tem uma história de que ele falou, ele ia sair com um colega, ele falou assim, olha, vamos ali comigo, que eu tenho que fazer uma prova. E aí o menino entrou na sala, como se fosse aluno, sentou, pegou a prova, começou a fazer a prova, e aí deu algum desentendimento lá. Às vezes você conhece o Flávio Chiarelli. Sim, Ele, sei quem é. ele entrou na nossa sala e aí a gente ia sair depois todo mundo. E aí o professor não foi dar a prova, foi um funcionário do CEUB que foi dar a prova. E aí, querendo ser muito rigorosa, querendo ser mais real do que o rei, todo mundo que chegou depois de um determinado momento, ela não deixava mais entrar na sala, mesmo não tendo saído ninguém da prova. E aí começou aquela confusão, né? Peraí, mas não saiu ninguém, tem que deixar. O povo gritando lá de fora, aquele coisa e tal. Eu já quis logo fazer uma sustentação. E isso o Flávio dentro da sala, sem ser aluno lá, né? De repente ele levanta, isso é um absurdo, rasga a prova e joga pra cima. Ele não era aluno, tá nem aí, né? Aí pronto, aí começou todo mundo, é isso mesmo. Eu que sabia que ele não era aluno, peguei minha prova, dobrei, botei no bolso, falei, isso aqui vai dar ruim, deixa eu ficar quieto aqui. Nem foi tão inusitado assim, né, nos seus casos, mas enfim. Janine, agora para acabar, eu queria que você dissesse pra gente, quando você começou seu novo escritório, o que você queria saber na época que você descobriu hoje, depois de mais de 10 anos, nessa nova rota já? Não na primeira, agora, nessa segunda. Quando você iniciou ali com o Shigeru, vocês começaram a abrir, pegou a farinha de trigo aqui, o ovinho aqui, falou, cadê a manteiga? O que você queria saber ali na hora que vocês começaram a bater esse olho? Olha, eu acho que a gente queria saber, eu digo eu agora, né? Eu já sei, né? Porque ele já falou aqui. Já falou? Eu queria saber se ia dar certo. Se eu seria capaz realmente, né, de alçar esse novo voo, né, traçando essa nova rota, ter o desafio também de trabalhar, no caso, né, com meu sócio, que seria meu marido, e ver se a gente ia construir um negócio de sucesso, né? Então, eu acho que hoje em dia eu posso dizer que sim, né? Então, isso é, ao mesmo tempo que eu esperava, e a maior realização. Funcionou, né? Funcionou, com grandes desafios, grandes percalços, né? E uma boa dose de humor, né? Porque sempre é necessário, né? A gente às vezes ri de algumas situações, apesar de ser uma pessoa mais séria, mas várias vezes eu rio de uma situação que eu assim, só me resta rir agora, né? Mas é isso, o trabalho é árduo, não tem como a gente falar que não, né? E me falaram assim, depois de 20 anos você ainda peticiona, você ainda sofre com o processo. Sofro, gente, muito, várias vezes, né? Às vezes você não consegue nem dormir pensando em alguma situação. Mas eu acho que, por outro lado, a maturidade também te dá uma certa maturidade profissional, né? Porque eu também não acho que eu seja tão velha assim. Mas, assim, a maturidade profissional te dá essa maior tranquilidade, né? De você assim, isso vai ser resolvido. E vai ser resolvido da melhor forma. E a gente saber e descobrir qual que é a melhor forma. Na verdade, o caminho é a gente saber que se persistir, a gente vai conseguir chegar. Eu acho que a gente passa tudo pela questão do autoconhecimento e a determinação, né? Saber exatamente o que quer e traçar esse objetivo e ver o melhor caminho. E é bom demais chegar agora e olhar para trás, né? É ótimo, é muito Lembrar, bom. né? É bom, é emocionante várias vezes, né? Mas ao mesmo tempo, né, como uma boa canceriana que adora falar do passado e tudo mais, eu acho que a gente não pode perder a visão do futuro também, né? Sim. Eu olho isso, falo o que a gente construiu, às vezes eu falo assim, a gente poderia fazer isso diferente ou não, né? Porque também só ficar no dia a dia se estabilizar, a gente também não pode perder a noção, né, do mercado, do nosso trabalho, né, do nosso público, dos nossos clientes, né? Então acaba sendo um trabalho sem fim. Você se estabiliza, mas o trabalho não deixa de existir. Principalmente agora com esse universo, né, de novos advogados, esse mercado tá meio maluco. Hoje você não pode parar, né? Você tem que estar sempre se atualizando, você tem que estar sempre buscando mais. Porque se você parar, você encolhe. Sim. A verdade é essa, né?
E a gente vive uns tempos interessantes, né? Porque às vezes a gente, até converso isso com os meus amigos, a gente é bombardeado por excessos de informação, né? Então a gente tem acesso à informação o tempo todo, né? Da mesma forma que eu tenho, o cliente tem, outra pessoa. Ou não? Informações. Agora, o conhecimento mesmo é muito menor, né? A gente tem que se aprofundar nesse conhecimento. O que essa informação vai trazer enquanto conhecimento? O que eu posso fazer com esta informação e transformar em conhecimento também? Saber identificar e distinguir também é uma grande missão. Eu falo muito aqui no escritório. Hoje mesmo eu tive uma conversa dessa. Que às vezes você entra na internet, pesquisa um assunto, aí vem um monte de artigo, vem um monte de coisa, né? Vários sites que publicam, né? E aí eu pedi para fazerem uma pesquisa para mim e me mandaram um artigo que estava publicado, acho que no Conjur. Aí eu li o artigo, achei interessante, e o artigo citava algumas decisões, algumas leis, e dava a interpretação. Aí eu falei, vou abrir as decisões e as leis. E a minha interpretação não foi aquela que o cara botou no artigo. Então eu falo para o pessoal, nunca tome a opinião de alguém como correta. Vá lá e olhe se você pensa igual a ele. Sim. Né? Foi excelente para mim, atalhou um monte de pesquisa que o cara já tinha feito, me trouxe decisões atuais, coisas que eu teria que ir atrás de pesquisar, mas ele chegou a uma conclusão que não foi a minha. Não, isso quando ainda traz o precedente correto, né? Sim. Várias vezes as pessoas trazem só a conclusão também de um precedente e você vai ler o precedente, não era aquilo que a pessoa quis dizer. Né? Eu não vou nem adentrar nesse outro aspecto também. Então, assim, é incansável. Você simplesmente não pode tomar aquilo que está lá como o fundamento essencial, né? A motivação o camarada final. cita lá, de acordo com o artigo tal da lei tal. E se você não lê o artigo, Sim. você parte do pressuposto que está certo. A questão do conhecimento, né? Se eles te dão a informação, mas esse daí é o conhecimento, né? E eu até brinco, várias vezes chegam algumas questões no escritório que eu falo assim, isso daí não adianta nem fazer pesquisa de jurisprudência, que isso daí é único na vida. Muitas vezes eu tô enganada, porque assim, se você faz pesquisa de jurisprudência, você ainda encontra algum julgado, né? Parecido. Mas várias vezes você está sendo precursora de uma tese, sim, ou então de uma questão jurídica, né? E saber como apresentar também vai ser mais uma vez desafiador, né? Com certeza. Sim. Com certeza. Bom, Jacques, eu agradeço mais uma vez a sua participação no nosso podcast. Janine, muito obrigada por dividir com a gente a sua percepção de que o autoconhecimento ele é fundamental para você traçar uma rota, fazer seus ajustes e, sobretudo, persistir para chegar ao objetivo final. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Agradeço a vocês, mais uma vez, pelo convite. Me sinto muito honrada, como eu já disse, de estar aqui. Obrigada pela oportunidade de eu traçar mais essa rota aqui e ver meu autoconhecimento servindo, espero eu, né? De inspiração, ou exemplo, ou às vezes não exemplo, para alguém. Foi um prazer e foi uma delícia para a gente aqui ouvir um pouquinho da sua história. Obrigado, Janine. Obrigada.